principal, Johanna. Estamos ao vivo, Facebook da Supra, Rações Supra Oficial. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal está entrando, se tem alguém visualizando. Não tem ninguém ainda. 0 pessoas visualizando. Vamos esperar um minutinho aí, o pessoal entrar. É. Geralmente o pessoal tem, às vezes... A F acabou de entrar, o pessoal está entrando. Vamos lá, gente. Boa noite. Digam de onde vocês são para gente. Qual raça de cavalo vocês trabalham aí? Para a gente saber qual é a alimentação que vocês dão, se é uma alimentação específica para sua raça e para o seu esporte. Legal, já tem gente interagindo. Boa noite. Jane, boa noite. Estamos sim, estamos escutando bem, vendo bem. Falem para a gente. Arapiaba da Serra, olha que legal. Vocês conseguem ver aí, Décio e Fábio, de onde as pessoas são? Aqui não está aparecendo o chat para mim. Não? Não está aparecendo para mim o chat. Quem sabe tu entrar, acho que pelo Face, ali, acho que talvez tu veja. Eu vou tentar entrar no meu celular pelo Face. Tá. Carazinho, Porto Alegre. Boa noite, Giovanni. Ajuda eu a entrar pelo Face. Só vendo pra gente, legal. Já temos aqui 33 pessoas. Falem para nós, pessoal. Santa Maria, Jetibá, Espírito Santo, Manga Larga, Marchador. Bah, que trio, o pessoal do Manga Larga também quer escutar, hein? Muito legal. Legal. Márcio Cancian de Tijucas, Santa Catarina, do Cavalo Crioulo. Legal também. Legal. Bem-vindo. Temos vários estados diferentes aí, que trabalham com a mesma linha de produto, e com certeza o manejo não deve fugir muito, né? Todo mundo acha que aqui gosta de esporte, gosta... O marchador também é um esporte aí que requer muita técnica aí, e a gente precisa ter um trato aí realmente diferenciado, bem selecionado, para atingir o nosso cavalo a melhor performance possível, né? Seja na raça, seja na modalidade que for. Olha só, Londrina, Frederico Westphalia, quem mais aqui entrando? Sou de Três Barras do Paraná, que bacana, gente. Montes Claros, Minas Gerais, o Renilton. Gente, tá bem legal. O Renilton mandou a gente mandou um abraço aí pro pessoal. Andressa Canoas. Todo mundo. Tá, eu tô aqui com o pessoal também. Consegui abrir aqui o chat agora, tô vendo. Aqui que legal. Agroaf, Quarto de Milha, Crioulo. Fábio falando aí que você conhece os animais deles aí, da Agroaf. Olha que legal. É o Thiago, grande abraço, Thiago. Um grande trabalho que ele faz lá na região e é muito parceiro nosso. Vamos ver se a gente interage aí com a gente. Simara, Antônio, muito legal, gente. Sandro, boa noite, Sandro. Tudo bem, meus amigos? Olha, até meu cunhado entrou aí, rapaz, Neto Dalcol, meu cunhado tá aí também. Legal, o Moarama, Anderson, Kitri, pessoal, vão dizendo de onde vocês são, qual é a raça de cavalo que vocês têm. Isso aí, galera. Sejam bem-vindos, então, à nossa segunda live. Eu sou gerente de marketing da Supra. Em nome de toda a família Supra, eu agradeço a todos que estão aqui entrando, compartilhando com a gente, acompanhando. Esperamos que após o término, né, você mande um feedback para a gente, se gostou, se não gostou, novos temas também, e que vá interagindo com a gente no meio desse bate-papo. Então, queremos dessa maneira, né, deixar mais próximo o nosso amigo, produtor, cliente, que tanto batalha para um país melhor. Então, hoje nós estamos aqui com o Décio Talum, para entender um pouquinho o programa de nutrição que o Décio faz no seu CT, junto com o Fábio Oliveira, o nosso gerente técnico de equinos. Vamos cada um se apresentar, então, para o pessoal e ir conversando. Tem bastante gente entrando aqui, muito legal, Rio Claro, Brasília. Muito legal. Vamos começar a conversar, então. Fabinho, fala para nós aí. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Décio pela oportunidade, por estar compartilhando um pouquinho o que você faz no seu dia a dia, no seu manejo. Me apresentar, meu nome é Fábio. Para quem não me conhece, eu faço a parte técnica da linha de equinos do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E a gente vai nas propriedades, acaba fazendo um pouco do manejo, junto com os treinadores, com os proprietários, seja ele de quarto de milha, de marchador,
de pismo, de cavalo crioulo, de todas as raças. Nossa raça é o cavalo, né? E queria falar um pouquinho do nosso programa de nutrição, é isso que é a nossa pauta de hoje, principalmente de cavalo atleta. Então, nós vamos abordar um pouquinho sobre esse tema, espero que possa agregar bastante coisa para vocês, estamos à disposição, perguntas são sempre muito bem-vindas. Décio, a palavra está contigo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui vindo falar um pouco do meu trabalho, do meu centro de treinamento, do meu manejo. Fabião aí que me acompanha faz uns 10 anos, eu acho, né, Fabião? Ele me ajuda com certeza a montar o meu cronograma de alimentação dos meus animais, e é imprescindível você ter alguém especialista para te orientar, porque a gente é atleta, a gente quer o melhor do nosso cavalo, e para isso a gente tem que ter do nosso lado pessoas realmente especialistas e que conseguem realmente direcionar a alimentação do seu cavalo da melhor forma possível. Você ter 100% do seu cavalo aí quando você precisar dele, né? Para quem não me conhece, eu sou treinador de cavalos, eu monto desde os 8 anos de idade, faz 22 anos de idade que eu estou na modalidade de 3 tambores, eu estou entre os 3 melhores do país em pontuação no ranking da BQM, já fui recordista mundial, 2015, o melhor tempo do mundo nos 3 tambores, tenho um centro de treinamento muito grande, eu acho que está entre os 3 maiores centros de treinamento do país, em número de cavalos, e então a gente tem realmente um programa bem estruturado, bem especial, bem focado a modalidade de animais de alta performance. A gente realmente procura trabalhar com animais de alto nível, nós não podemos bobear em nada, e uma das partes principais que a gente realmente precisa é desse assessoramento aí na nutrição dos nossos cavalos, porque realmente se você tiver um cavalo bem nutrido, com a quantidade de ração certa, proteína certa, enfim, todos os nutrientes necessários para cada fase do seu cavalo, você vai ter já grandes chances de conseguir ter um animal de alta performance aí. Show de bola. Então, vamos lá, Decinho, vamos lá. Primeira pergunta aqui, que o pessoal vai interagindo também com a gente. Antes, já mandaram algumas perguntas. Então, como é que é o teu manejo nutricional, então, no teu CT? Para um cavalo que está chegando no teu CT. Bom, pessoal, enquanto a gente vai conversando aqui, batendo um papo, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, alguma coisa que não ficou tão clara, mandem mensagens aí pra gente, que a gente vai respondendo conforme vai dando uma brechinha aqui, a gente vê uma pergunta e outra, e vamos respondendo vocês. Vamos movimentar bem o chat aí, pessoal, pra gente ver as pessoas interagindo. É muito legal pra gente e anima a gente aqui quando tá fazendo live. Então, eu vou explicar para vocês agora como é que funciona o manejo do aras. Nós dividimos o manejo do aras em 3 etapas. Tem os animais que são mais novos, que abaixo de 2 anos, no caso são os potrinhos, né, que não começam ainda a doma, não tem ainda nenhuma atividade física, no caso. E eles começam a trabalhar com a ração de potros, a ração que é bem especializada na parte de ajudar a formação do seu potro, estrutural, a parte óssea, essas partes aí o Fábio vai falar melhor do que eu. A gente trabalha com a linha de potros com até os 2 anos de idade, e em média de 3 a 4 quilos de ração por dia, dependendo da estrutura do cavalo, dependendo se um cavalo muito, muito grande, ele tem que comer um pouco mais, como funciona com as pessoas, né? E os cavalos menores, a gente vai controlando o volume de ração, conforme a gente vai vendo que o cavalo engordou muito, emagreceu muito, mas varia em torno de 3 quilos, aí a ração de um potro, 4 quilos, até os 2 anos de idade. Como nós mexemos com um centro de treinamento, chega muito cavalo para a gente de todas as faixas de idade, e a gente precisa saber qual melhor ração utilizar no animal, no estágio que ele está. Como regra geral, o que nós fazemos? Nós pegamos os potros que começam o início de doma, trabalhamos com uma ração, primeiro usamos a ração de manutenção nesses potros novos, esses potros que estão realmente começando ali a base de doma, e na medida em que eles estão passando a base de doma, a gente entra, essa ração é para o cavalo, no caso que nós utilizamos. Depois nós entramos para o cavalo melaçado. Nós utilizamos essa ração nessa fase, e depois entramos com a linha da Turf, quando a gente começa aí trabalhar com um grau de intensidade de treino um pouco maior, e os potros precisam, como a gente exige muito no treino, eles precisam de
uma estrutura, uma base alimentar melhor para eles continuarem evoluindo legal. Quando os nossos potros começam a sair para a prova, que eles começam a baixar as marcas, que a gente vê que realmente eles estão chegando num nível de alta performance, nós mudamos a ração, aí nós entramos com a paddock. Como é que funciona isso? A gente vai... Aí o Fabião ajuda a gente também a estruturar a alimentação dos cavalos ali, mas a gente costuma passar, conforme a gente vai vendo a necessidade do cavalo, em ter mais energia, um ganho mais de explosão, essas coisas. E aí a gente conversa com os nossos assessores, vocês que estão em todos os estados aí, com certeza tem alguém que sempre vai fazer uma visita para você. Essas pessoas são fundamentais para te ajudar a suprir as necessidades que você encontra no seu treinamento. Você fala, Fabião, tô com um problema aqui, cara, tem um cavalo aqui que tá perdendo rendimento, o que você acha que eu tenho que fazer? Aumento ração, diminuo ração, troco de ração? Então, essa parte, quem vai orientar e vai falar para vocês o porquê de trocar a ração e qual é a função de cada ração, vai ser o Fábio. Eu tô aqui para falar o manejo. Então, a gente coloca aí 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos de ração nessa fase de potro, e quando a gente entra com uma intensidade grande de serviço, aí os animais de alta performance mesmo, eu costumo trabalhar de 4 a 6 quilos de ração por dia. Dividimos em 3 tratos, cedo, 6 horas da manhã, 6h30, 11h30 da manhã e 4h30 da tarde. Não gosto de dar ração muito tarde, tá, pessoal? Pelo menos eu tenho um costume de dar ração umas 4h30, o último trato, porque aí o maior número de incidência de cólicas dá, se caso acontecer eventualmente um problema como esse, dá no intervalo de 3 horas depois do trato. Então, 7, 8 horas da noite, a gente está passando nas baias do cavalo ainda para ver. Esse problema, existe inúmeros casos, estresse, gastrite, mas a gente, sempre para prevenir, a gente gosta de chegar de noite, os nossos cavalos já estarem com todos os tratos feitos a digestão, pelo menos no mínimo 3 horas de antecedência, para a gente evitar ter algum problema durante a noite que a gente não possa ver. Por isso que a gente divide os tratos dessa maneira. E graças a Deus, com ração a gente não tem problema nenhum com cólica, sempre tivemos, o Fabião sabe aí, nós estamos com 4 anos fazendo sem treinamento, nunca tivemos problema nenhum com esse problema, exatamente porque o manejo é feito da maneira correta, nos horários corretos. A hora do trato é muito importante para o seu cavalo, porque o seu cavalo acostuma com aquele hábito. E quando você começa a mudar o horário, mudar a quantidade de ração, o seu cavalo sai daquele costume e, eventualmente, isso sim pode ser um problema para você. E, eventualmente, acontecer uma cólica ou algo do tipo. Então, realmente, o problema maior com a parte de cólica, essas coisas, é o manejo, tá? É o manejo na hora errada, quantidade errada. Às vezes, o cavalo está indisposto cedo, ele não come a ração, e na hora do almoço, o tratador vai lá, entra na baia e joga a ração lá e não vê se o cavalo comeu o trato da manhã ou não. E aí, quando o cavalo volta à disposição, ele come 2 tratos de uma vez. E aí acontece a indisposição e a cólica novamente. Então, pessoal, o trato, o manejo, ele é extremamente importante. Se você tiver um manejo com horário certo, quantidade de ração certa, um cronograma específico alimentar, você não vai ter problema nenhum com problemas. E, pelo contrário, seu cavalo só tende a melhorar a performance e a condição que ele vai te dar para trabalhar. Show de bola, Décio. Fabinho, então, quais são os desafios, então, em nutrir os animais em início de treinamento? O grande desafio dos animais atletas, com certeza, é a questão do balanço energético, né? A gente precisa equacionar esse balanço energético para cada situação, para cada modalidade. Então, a mesma coisa que eu falo, eu não posso ter animais obesos, mas também não posso ter animais magros, né? Então, eu preciso equalizar essa fonte de energia conforme o treinamento dos animais, para que ele possa ter um bom desenvolvimento, um bom treinamento e dar condições para o Décio e todos os outros treinadores seja efetiva essa nutrição. Então, para esses animais que estão iniciando, como o Décio acabou de comentar conosco aqui, uma atividade leve, a moderada, ele vai precisar, então, de 10% a 20% a mais de energia do que um animal de manutenção. Então, é imprescindível que a gente dê uma energia para esse animal, porém, não dê um excesso de energia. Porque qual que é o grande problema de dar um excesso de energia para esses animais? Eles podem ficar inquietos, eles podem ficar bravos, e aí vai prejudicar quem? Vai prejudicar o Décio, né? Ele não vai conseguir compreender o exercício.
ele não vai conseguir entender por que ele está pedindo esse exercício, ele fica muito afoito. Então, esse é o nosso primeiro desafio no programa de nutrição, né? Além da energia, que é muito importante a gente suprir nessa etapa inicial, a gente precisa entender que tem outras demandas também. Tem uma demanda principalmente na parte mineral, a parte de cloro, sódio, potássio já vão começar a aumentar, então a gente tem que ter um equilíbrio mineral, né? E uma leve ascensão na questão proteica, é uma coisa muito importante. Outras coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente está fazendo uma dieta para animais de início de broma, são o temperamento de animais. O Décio sabe que existem algumas genéticas que são um pouquinho mais arisca, um pouquinho mais bravas, então se colocar, eu brinco assim, né, colocar fogo nessa genética não é muito saudável, então a gente precisa reduzir um pouquinho eles. Sexo, então fêmeas e machos, tem às vezes alguma diferença de energia para a gente utilizá-la, e também tipo de treinamento. Eu converso muito com o treinador, e o treinador fala assim, Fábio, eu gosto de animal um pouquinho, que eles falam assim, um pouquinho para trás, eu gosto de animal um pouquinho para frente, e conheço treinadores que falam assim, eu quero animal comigo, o que eu faço ele tem que fazer, o que eu corresponde ele tem que fazer. Então, nessa conversa, essas 5 conversas, a gente vai iniciando um programa de nutrição eficiente para esses animais. Então, essa é a dica. O monitoramento tem que ser de perto, né? Muito de perto. O tempo inteiro, tanto do Décio ali na como fazer com o cavalo, quanto a nutrição, o Fábio dando assistência. Nos outros estados temos outros gerentes técnicos também, para dar a assistência certa e indicar o produto correto, né? E como chega esse animal Aras, né, Décio? Porque, como o Décio disse, ele recebe animais de vários lugares do Brasil, e em estados corpóreos diferentes, né? Então, a gente chegando esse animal, qual é o estado corpóreo que ele está? Como é que ele está fisicamente? Ele está acima do peso? Então, eu vou ter que fazer um balanço negativo energético, né, Décio? Vou ter que fazer mais trabalho, talvez, com ele. Não, ele está um pouquinho mais sentiu a viagem, então eu vou precisar chegar um pouquinho mais na nutrição. E esse jogo de cintura a gente precisa ter durante um sem treinamento. Décio, e tu consegue identificar os animais que estão com mais energia, que daí vão começar as provas? Com certeza. Na realidade, o que a gente procura fazer é deixar os nossos animais de alta performance com mais energia possível. Na realidade, as provas de velocidade requer 110% do cavalo. Nós estamos numa modalidade em que a gente ganha com milésimos de segundo. No Grand Prix, por exemplo, nós ganhamos agora com 16.760. O 10º tempo foi 16.890, ou seja, do primeiro ao 10º foi menos de 100 milésimos de segundo. Então, nós estamos aí com as grandes provas com um intervalo aí de 10 dias de competição. Então, nós precisamos chegar com o nosso cavalo 110% lá, porque o nível de estresse, o nível de desgaste é um pouco grande. Então, é normal que o seu cavalo perca um pouco a energia durante o evento, por ser um evento muito extenso e muito estressante. Então, realmente, o nosso cavalo tem que chegar a 110%, nem 100%. Então, realmente, a gente precisa do maior nível de energia que possa ter. Porém, existem casos e casos. A gente só consegue deixar um cavalo nesse nível de energia se realmente ele estiver dando condições no trabalho de deixar ele nesse estágio de pressão, que a gente fala, né? Deixar o cavalo com a maior pressão possível. Os potros mais novos, os animais que ainda não têm um equilíbrio, uma certa constância nas competições, a gente costuma deixar no nível de energia ele moderado. Os potros que estão prontos para correr as grandes provas, aí sim a gente costuma deixar eles no nível de energia alto. E isso a gente conhece o animal no dia a dia. Não adianta você só montar o cavalo. O que vai fazer realmente a diferença em você ter resultado é conhecer o seu cavalo fora da sela. É conhecer o seu cavalo na baia, ver se o seu cavalo é bravo, nervoso na baia, se quando você passa a ração, ele vem cheirar você ou ele vem morder você. Por aí você já começa a identificar o temperamento do cavalo. Você consegue já identificar se o seu cavalo é um pouco mais nervoso, se o seu cavalo é um pouco mais assustado, mais arisco. Só pela maneira com que você entra na baia e ele te recebe, você já consegue
saber a característica que aquele cavalo vai ter na hora de montar. Quando você pega um cavalo e solta no piquete, é a mesma coisa. Aqueles cavalos que saem com muito gás, com muita explosão, aquele cavalo você já sabe que é um cavalo que tem mais disposição, que é um cavalo que vai te dar mais trabalho para fazer a parte psicológica do treinamento, que é uma parte muito importante. Aqueles cavalos que já saem andando devagarzinho, pastando, sem correr, você já sabe que tem uma índole mais calma, que é um cavalo que realmente tem uma cabeça mais tranquila. Então, esses animais que são mais ansiosos, nós precisamos trabalhar o nível de energia de acordo com a preparação e de acordo com o que eles estão nos mostrando nas competições, e conseguir cadenciar isso, que é uma coisa muito difícil. Por isso, você tem que conhecer o cavalo e transmitir essa sensação que você está tendo para quem realmente conhece o que ele está comendo. Então, realmente é um balanço que a gente faz, mas no geral, o que a gente realmente precisa é de cavalos com uma energia muito alta nas competições, porque se ele perder um pouquinho de rendimento lá, se ele tiver 100% e chegar a 90%, você já perdeu aqueles 100 milésimos de segundo. Show. Fábio, como é que a gente identifica, então, a necessidade de mudar, então, o programa de nutrição? Nós estamos falando muito aqui dessas provas de 3 tambores, que o Décio fala, que é a experiência dele aqui. Quando é que a gente muda? Isso serve para qualquer tipo de esporte, de ambiente de cavalo, né? Toda vez que você tiver uma mudança no treinamento, que esse treinamento ou se prolongue, ou ele fica mais intenso, como o Décio diz, há uma queima maior de calorias. E para isso a gente precisa dar um pouquinho mais de energia para ele através da onde? Através da comida. Então é imprescindível que a gente faça isso através do treinamento que o Décio tem comentado aqui conosco, né? Então, quando ele aumenta a intensidade, então a gente vai para uma atividade de intensidade intensa, que a gente diz, a gente calcula que a energia gasta por animal, ela aumenta de 40% a 60% de um animal de manutenção. Então, já é um outro tipo de dieta que nós vamos preparar. Além disso, vai ter mais gasto de microminerais, de vitamina E, de cálcio, porque todos eles estão correlacionados com a parte de enzimas, né, da parte metabólica da queima calórica. Então, a gente precisa calcular tudo isso dentro da dieta. Então, é imprescindível que se faça toda vez que há uma aceleração no treinamento, se reveja todo o plano nutricional. Além do treinamento, isso é uma coisa muito importante de falar, toda vez que há uma mudança, principalmente em algum tipo de dietas, por exemplo, algum tipo de volumoso. A gente sabe que durante o ano a gente não tem o mesmo volumoso com a mesma qualidade. Então, tem épocas do ano que ele não está tão bom e épocas que estão muito bons. E aí, a gente tem que entender que ele é fonte de energia também. Fibras de boa qualidade também são excelentes fontes de energia. E isso pode variar conforme todo o ano. Então, eu sei que o Décio se preocupa muito com o volumoso que ele dá lá, mas tem época do ano que, infelizmente, a gente está iniciando o processo que vai dar de seca, então a qualidade do volumoso tende a diminuir. Então, é o momento a gente olhar também como é que está o volumoso. Sempre que houver uma mudança de treinamento ou de matéria-prima, do volumoso, da ração, a gente precisa rever a dieta dos animais. Sim, isso é muito importante, né, Fábio? Falar bastante, né, que não é só ração, né? O volumoso é fundamental. Cavalos são herbívoros, né, Johanna? E eles se fizeram produzindo e fermentando fibras de excelente qualidade. A ração, ela vem para suplementar uma deficiência que o feno não tem. E, principalmente, no caso dos cavalos atletas, é energia, né? Então, um outro erro muito comum que muitos treinadores e, às vezes, proprietários de cavalos fazem. Eu estou aumentando a intensidade dos meus animais, então eu vou aumentar a ração. Mas nem sempre isso funciona, porque nem sempre a ração que ele está dando é uma ração específica para aquele tipo de animal. Então, eu vou te dar um exemplo clássico. A gente sabe que tem muitos lugares que eles utilizam muito a aveia como fonte principal de concentrado de ração. A aveia é um bom ingrediente e tem nos nossos produtos também. Porém, ela só tem uma fonte de energia que é basicamente amido. Então, você está dando mais do mesmo. Então, é importante que o cavalo ele precise de amido, mas ele precisa de gorduras, ele precisa de proteína, ele precisa de fibra, ele precisa de
de toda uma coordenação para isso tudo. Ok. Décio, quanto tempo, então, demora para produzir um cavalo de alta performance? Vai variar muito de indivíduo para indivíduo, né? Na realidade, existem os animais que são muito precoces, os animais que demoram um certo tempo aí para virar um cavalo de alta performance. Geralmente, nós começamos a trabalhar os animais com uns 2 anos de idade, e por volta de 6 meses a gente faz a parte de doma, a parte de base do cavalo. As provas de potros começam por volta de 8 meses depois que a gente começa a doma. A gente começa com 2 anos, por volta de 2 anos e 7, 2 anos e 8 meses, por volta de agosto, de setembro ali, começam as provas de potro. Então, ali que a gente começa a realmente ver, de acordo com o perfil do cavalo, se ele vai ser um animal precoce ou se ele vai ser um cavalo mais tardio. É importante dizer que os animais precoces são os mais difíceis de firmar, porque eles são os mais inteligentes. Então, nós precisamos realmente, às vezes, até tirar o pé um pouco e segurar o treinamento deles, porque tudo que é feito rápido demais, a tendência é começar a apresentar defeito, vício. Animais muito novos, Fábio sabe o que eu estou falando também, ainda não tem o joelho fechado, a ossatura ainda não tá pronta para receber a intensidade de velocidade máxima que um cavalo pode ter, com a intensidade de impacto que o cavalo vai fazer para fazer um giro na velocidade máxima dele em cima dos posteriores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter a consciência de que, por mais que o nosso animal seja precoce, chega um cavalo que comece a dar 16 cedo, esse é o que a gente tem que mais tomar cuidado, porque realmente é o mais fácil de você perder se você não souber cozinhar um pouco o tempo de treinamento dele. Se você deixar ele chegar por conta própria. Nós precisamos segurar um pouco o treino dele, esperar a parte psicológica dele ser formada, porque o que vai fazer realmente um cavalo seu ser um cavalo de alta performance no futuro é ele ter tido uma base de treinamento muito sólida e, com certeza, saber trabalhar a parte psicológica, ele não criar ansiedade, ser um cavalo que aguenta pressão, e para isso vai um certo tempo para o cavalo amadurecer. Se você fazer o seu cavalo amadurecer rápido demais, você vai pular essas etapas e o seu cavalo vai aprender a criar ansiedade, porque ele tá começando a fazer as coisas num ritmo muito acelerado. Então, esses animais precoces, a gente procura levar eles um pouco mais na manha. Mas tem animais que em um ano tá correndo vários 16, numa constância muito grande. Esses, eu procuro, pelo menos, segurar um pouco o treinamento deles e gradativamente deixando eles explorarem o máximo da capacidade. Tem outra parte dos animais que são os animais mais tardios, que demoram um certo tempo para firmar. Não significa que esses animais sejam piores do que os animais precoces. Esses animais podem ter tanto potencial quanto os precoces. Porém, desenvolvem num ritmo menos acelerado, tem algumas dificuldades em movimentação, o temperamento às vezes também não ajuda muito, até você trabalhar a parte psicológica, tirar a ansiedade do cavalo, fazer o cavalo trabalhar com a cabeça bem focada no serviço, às vezes demora mais também. Mas assim, em média, para você ter um cavalo de alta performance constante, que você coloque um jovem e um amador para competir, na faixa aí de uns 5 anos de idade, você vai ter um cavalo firme. Vale ressaltar que nem todos vão ser desse jeito. De acordo com a índole do cavalo, tem linhagens que são muito corrida fechada, que dificultam também a gente trabalhar esse animal para um jovem amador competir. Lógico, tem exceções em todas as regras, mas um animal alta performance, top, ele começa realmente a criar uma certa... a se consolidar com 5 anos de idade aí, e ele tem uma carreira aí dos 5 aos 10 anos perfeita. Tem animais de 10 anos a 15 correndo bem, só que, no geral, o auge da performance de um cavalo, eu acredito que seja dos 4 anos aos 12 anos. E, Fabinho, então, como é que tu pode ajudar os cavalos a atingir, então, todo o potencial genético dele? Essa é uma pergunta muito boa, porque o Décio acabou de falar, né? Cada indivíduo é um indivíduo. E muitas vezes vem até mim e me fala assim, Fábio, preciso que o meu animal corra mais, né? Eu preciso que ele atinja aquela velocidade agora. E nem sempre é o momento do cavalo. Então, a nutrição, ela tem como
papel fundamental e principal, dar toda a parte, aportar a parte energética, proteica e mineral, para que esse animal tenha condições da parte genética dele ser aflorada. Nós não temos uma varinha de mágica e fazer com que os animais comecem a correr do dia para a noite. Então, a nutrição, ela fala, sempre brinco e falo que é um tripé, né? A genética é o coração, né? O treinamento, como o Décio tem falado, é uma das bases, e a nutrição fará outra base importante para que ele possa se desenvolver, crescer e chegar ao alto índice de satisfação, que é o que o Décio tem feito, tem proporcionado aí por todos esses anos. Então, mais do que isso, né, o equilíbrio. Eu falo que nutrição é muita questão de ter equilíbrio entre várias fontes de energia, por exemplo. Então, ter um pouquinho de fonte à base de amido é importante para cavalos, e tá aí, por exemplo, a paddock, né, Décio, que você tem utilizado, e muitos dos nossos clientes do tambor utilizam, que ela é rica em amido, à base de amido e milho laminado, mas ela não para por aí. Ela tem um pellet de ente que tem um extrusado com óleos, várias fontes importantes de óleo para dar mais energia para esse animal. Tem um pellet de alfafa como fonte de fibra muito boa. Então, assim, é um componente, um equilíbrio muito bom para que dê base para que esse animal possa sustentar uma boa carreira. Show. Vamos responder um pouquinho algumas perguntas que estão chegando aqui. Vou botar na tela aqui para vocês, da Júlia Landim, ó. Qual cavalo que tem maior exigência? Um cavalo no início de treinamento ou um cavalo já no final de treinamento? Qual deles tem um gasto maior de energia? Qual deles precisa de uma dieta com mais proteínas? Qual deles potencialmente vai ter um desgaste mineral? Tipo, ela fez todas as perguntas numa só para saber e tenho a certeza que a gente vai responder. Eu vou iniciar essa resposta, depois o Décio fala da questão de treinamento, né? Mas a exigência nutricional está sempre no animal com a maior intensidade, né? Então, o gasto calórico desse animal, ele pode chegar a 100, 110% do animal de manutenção. Então, para vocês terem uma ideia, um animal de manutenção, ele precisa em torno de 15 mil quilocalorias dia. Um animal de final, de extrema exigência, ele vai para 30 mil calorias dia. Então, é imprescindível que a gente faça um manejo, um aporte energético muito grande para esse tipo de animal. Então, a maior demanda estará sempre no animal de alta intensidade do que aquele início de treinamento. Uma outra dúvida que sempre me reflete, fala, eu queria uma ração mais forte. Quanto você tem de proteína? Então, muita gente se engana ou entende que o excesso de proteína dá mais energia para o cavalo. A proteína é importante para o cavalo atleta, principalmente as proteínas com bom aminoácido de utilidade muito boa, como trionina, metionina, lisina, imprescindível para o animal atleta. Porém, a gente precisa cuidar muito com a energia que a gente está dando nessa dieta. Isso que vai dar um bom rendimento para os animais. E, Fábio, como é que eu sei que esses animais estão com boa energia? Primeiramente, na pista, se eles não forem fadigados, não cansarem. Após a prova, o Décio falou muito bem, às vezes ele fica uma semana na prova. Então, ele tem que recuperar, porque daqui talvez 10, 15 dias, ele vai voltar a treinar. E quem que faz isso? A nutrição. A nutrição repõe aquele gasto calórico, mineral e proteico. É através da nutrição que você vai conseguir fazer isso aí. Show. Décio, vamos responder o que é o teu manejo alimentar no teu dia de prova. Como é que tu faz nesse treino? Só complementando um pouco o que o Fábio falou, ele também perguntou ali, as duas primeiras questões foram a respeito de treinamento. Qual o cavalo com maior exigência? Eu, como atleta, montando nos animais, eu falo para vocês, como o Fábio falou aí também, os animais mais velhos de prova, porque eles realmente já têm um desgaste físico muito maior, já estão acostumados a correr por um período muito grande. Então, esses animais, eles não estão com aquela vontade, igual os potros que estão no gás, que nunca tiveram dor nenhuma, que estão ali para dar 100% o tempo inteiro. O animal que já é mais velho, ele já tem uma dorzinha aqui, outra ali, ele já se poupa ali.
procura não se esforçar 100%. Realmente, o cavalo que é um cavalo mais errado, já um cavalo com mais experiência, realmente ele precisa de muito mais cuidado, muito mais ficando em cima do manejo dele, da alimentação dele, para ele manter aquele fogo aceso dentro dele, para ele manter com aquela vontade que tem um animal muito jovem, um animal de 3 anos, de 4 anos. Um animal de 3 anos, de 4 anos, se você colocar ele para virar no asfalto, ele vai cair, mas ele vai virar. Ele não importa, ele não tem dor, ele não tem mania, ele não tem nada. Ele vai dar o melhor dele, 100% dele, porque ele tem uma saúde essencial, sensacional. Agora, um cavalo mais errado, ele já tem uma dorzinha aqui, outra ali, ele já é macaco velho, ele já correu pista ruim, já correu pista boa, então, ele já sabe onde ele entra. É um cavalo que precisa estar com aquela chama acesa para ele sempre trabalhar fazendo o máximo dele. Voltando agora a falar sobre o manejo. Dia a dia, o manejo no dia de prova. Certo. Pessoal, o manejo no dia de prova, ele muda um pouco, tá? Infelizmente, a gente tem que mudar a rotina que o nosso cavalo tem no dia a dia, no dia das provas. Geralmente, eu deixo os meus animais de jejum, de volumoso e de ração, por volta de 3, 4 horas antes da competição. Por quê? Porque, geralmente, um cavalo que ele está no nível alto, e tiro a água deles 2 horas antes, eles precisam de ficar de jejum e desidratar um pouco eles. São animais, pessoal, que eles estão com energia a 110%. São animais que estão fazendo força, igual o atleta, jogador de futebol, igual esses caras que dão tiro de 100 metros, Usain Bolt. O cara preparou o corpo dele para fazer um tiro, uma explosão ali, realmente, que exige o limite do corpo do cavalo num curto espaço de tempo. Então, não é legal que o seu cavalo esteja com o estômago cheio ou esteja com muito líquido no corpo. A chance do seu cavalo ter uma hemorragia pulmonar, porque está com muito peso, e aí o pulmão comprime e acaba dilatando as veias e sangrando, é muito grande. A gente precisa trabalhar. É igual um atleta também. O cara que corre 100 metros, ele não vai bater um pratão de feijão meia hora, 1 hora antes dele bater o tiro de 100 metros. Ele vai fazer uma refeiçãozinha mais leve, um pouquinho antes, para ele chegar lá realmente sem peso e poder dar o máximo dele. Então, a gente procura realmente, por fazer muita força, muito esforço, o cavalo atleta, numa passada de 16 segundos, por exemplo, a gente deixar ele em jejum, porque o cavalo que faz muita força, ele corre o risco, sim, de ter uma hemorragia pulmonar. E em grande parte dos cavalos atletas acontece, é normal acontecer isso. É o excesso de esforço que o cavalo faz. Não significa que o cavalo esteja com remédio, medicado, nem nada. É realmente porque se o cavalo está com a bexiga cheia, ele vai fazer força ali e a chance de exigir mais do que ele pode com aquele volumoso ali dentro do estômago é muito grande. E acontecer eventualmente com um problema desse. E a ração, né? Como é que é o seu manejo na ração? Ração eu tiro 3 horas antes também, porém, o trato deles eu diminuo um pouco, tá? Eu coloco ali um trato de 1 quilo, 1 quilo e pouquinho, cavalos que costumam comer 2 quilos de ração no trato da manhã. E o volumoso eu tiro. A água eu tiro 2 horas antes. Depois que eles correm, eu dou um pouquinho mais de ração, eu ponho água, e assim, se, por exemplo, ele tiver uma outra passada depois, ao longo de algumas horas, ele comeu um pouquinho, tá? Tomou água, e aí depois entra no jejum de novo. Eu não deixo o cavalo também sem comer o dia inteiro. É um jejumzinho ali meio cronometrado. E, por exemplo, se você puder, a prova começa às 8 da manhã. Se eu puder acordar, que é o que a gente faz, né? 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, e dar o trato normal do cavalo, sem problema nenhum. Você pode dar o trato normal do cavalo, desde que tenha essa folga de horário para o seu cavalo chegar realmente com a digestão feita, sem estar com o estômago cheio. A gente precisa dele na velocidade máxima dele, fazendo força o máximo que ele puder. Às vezes o cavalo o cavalo que está com bexiga cheia ou com o bucho cheio, às vezes ele não sangra nem nada, mas às vezes ele deixa de performar, ele deixa de correr o máximo que ele pode, porque realmente ele não está ali com o melhor preparo antes da prova. E o cavalo, no caso, para quem não sabe, o ideal é que ele respire 1, 2 vezes só durante o percurso inteiro. Se o seu cavalo estiver com o bucho cheio, ele vai respirar mais que 2 vezes. A tendência é ele cortar a carreira, ele deixar de correr e de fazer força.
Por isso que nós também temos o treinamento aeróbico e anaeróbico. Nós ensinamos o nosso cavalo a trabalhar por um período assim de 1 minuto e meio, numa velocidade acelerada, não no pau, sabe? Um galopão forte, para realmente trabalhar essa capacidade pulmonar dele, para ele respirar menos num maior espaço de tempo. O ideal é que ele respire só depois que vira o terceiro tambor. É o que a gente procura. Se você observar animais que amarram do segundo para o terceiro tambor, começam a perder a velocidade e na reta final também, muito disso pode ser a preparação física, que você só treina a parte aeróbica, não a anaeróbica também, que é a capacidade pulmonar do cavalo de dilatar e ficar o maior tempo possível sem respirar. Quando o cavalo respira e volta a prender o ar, ele automaticamente ele perde um pouco a força, ele perde um pouco a capacidade dele de fazer força e explodir. E se o cavalo respira mais que 2 vezes, o pulmão começa a doer. É normal que o pulmão doa, porque ele excedeu o limite da capacidade de dilatação do pulmão no momento da competição. E quando o pulmão dói, a tendência é o que acontecer. É sangrar, às vezes não sai para o nariz, às vezes sangra só internamente. E às vezes não, às vezes o cavalo realmente só perde a performance. Por isso é importante você trabalhar em cima desses detalhes. Fazer o jejum é importante sim, para o seu cavalo conseguir trabalhar ali no melhor estado possível, em cima desses detalhes que a gente conversa aí. Aí as pessoas perguntam, por que tem que fazer jejum? É por causa disso. Para o seu cavalo chegar lá na hora da prova, se você estiver trabalhando com essa parte anaeróbica também, com uma intensidade grande, ele respirar uma vez só, que é na reta final. Aí é um momento em que ele não precisa mais fazer força, fazer a retomada, no caso que a gente fala, né? Voltar na velocidade zero e sair na velocidade, na velocidade máxima dele. Na hora que o cavalo sai na reta final, ele já pega a velocidade máxima dele e aí ele respira, porque ele já ele não tem mais nenhuma retomada. Aquela intensidade de queda e de aumento de velocidade muito rápido, num curto espaço de tempo. Então, é muito importante a gente fazer o jejum por causa desses motivos. Show. Fábio, mas isso aqui vale para todos os cavalos? Está perguntando aqui também para Racing Shorting, outras provas também? Existem alguns estudos que mostram o melhor manejo no dia de prova, manejo alimentar no dia de prova. Então, aqui eu vou tecer alguns comentários sobre o que o Décio falou. A primeira coisa que ele falou é o jejum do volumoso. É muito importante isso para qual tipo de animais, principalmente aqueles animais de explosão, aqueles animais que precisam da velocidade, que ele precisa daquele segundo a mais, que é a questão do tambor, animais de corrida, animais contra relógio. É imprescindível que se faça um pouco de jejum de volumoso. Existem alguns estudos que falam até em 12 horas de jejum de volumoso. Isso por quê? Porque, como vocês sabem, o volumoso ele demora muito tempo para sair do organismo dos animais. Então, você vê, o feno que ele come hoje, ele pode ser eliminado daqui 36 horas. Então, para reduzir essa capacidade, esse volume abdominal, a gente faz esse jejum, propõe esse jejum para esses animais, né? Lembrando que, mais uma vez, o que o Décio disse, os cavalos são quadrúpedes, né? Então, imagine que toda a pressão que ele faz na hora do galope vão para a caixa torácica. E aí pressiona o estômago e pressiona o pulmão, realmente. Então, não é interessante você ter grandes quantidades de comida nesse momento. Bom, isso é um manejo para animais de velocidade, né? A ração para animais de velocidade, a gente pode retirar de 6 até 8 horas antes. Por que isso? Porque a gente sabe que a absorção dessa ração, ela se dá por completo até 6, 7 horas no intestino delgado. Ali todos os nutrientes já vão estar todo ele absorvido. Então, o pico de glicemia já vão ter passado, dos substratos que ele vai precisar, vai ser todo ele já absorvido, então vai estar tudo já no organismo deles, entendeu? A questão da água, preconiza-se que não se faça a restrição dela, porém, eu entendo muitos treinadores, acho que tem alguns estudos que demonstram alguma questão de pressão pulmonar, e aí uma hemorragia pulmonar oriunda disso daí, do excesso de água,
né? Mas logo após, a gente que eu falo assim, tira uma, 2 horas antes e logo após reidrata os animais. É muito importante que os animais estejam reidratados para que ele tenha uma boa performance nas próximas passadas. Isso é um manejo de dia de prova para animais de corrida. Para animais de atividade menos intensa ou que exige menos, aí você pode reduzir o jejum e pode encurtar a questão do manejo alimentar. Então, de vez todo esse tempo, você faz 8 horas, 6 horas de jejum de volumoso. E de ração, pode ir em torno de 5 a 4 horas de volumoso. Para animais de resistência, que são os animais de enduro, são os animais de provas longas, é o quê? É volumoso em pequena, grande qualidade, uma qualidade muito boa do volumoso, e durante todo o dia. E nesse dia especial, você pode, eventualmente, restringir a questão da ração. A ração é muito importante que se fala, naquele dia específico não vai fazer falta, porque todo o manejo foi feito, toda a nutrição já foi dada, ali é só o momento de executar o que você foi feito. Então, animais de resistência, você pode, nesse período, retirar a ração e, após a prova, aí retomar a ração, que é muito importante. Retoma normalmente, Fábio? Retorna, então, vamos lá, se seu manejo nutricional, ele tá programado toda vez para comer às 6 horas da tarde, e porventura ele está correndo às 6 horas, volta no dia seguinte, 7 horas da manhã, normalmente. Eu quero dar um pouquinho de ração. Então, pode até dar 1 quilo de ração, mas o manejo normal da rotina dele, ele volta no dia seguinte. Show. Aqui tem uma pergunta, acho que bem direcionada para o Décio. A ração Paddock é atualmente indicada para animais em competição com as que o Décio usa. A Turf pode ser recomendada para animais de provas de 3 tambores em ritmo de competição menor, exemplo, 2 a 3 provas mês apenas? Olha, 2 a 3 provas por mês para um cavalo é bastante. Eu também acho. Eu costumo trabalhar aí a cada 15 dias. Meus animais costumam correr 2 provas por mês, a tropa inteira. Eu revezo as tropas, eu levo 10 a 15 cavalos por prova durante os finais de semana e corro, em média, 2 provas por mês com os animais. Quando é muito, eu corro 3. Quando é muito. Então, realmente, esse trabalho que a gente faz já é direcionado para animais que correm 2, 3 provas por mês. A Paddock, ela é, sem sombra de dúvidas para mim, com um cavalo que você quer atingir a alta performance dele, a melhor ração que tem. Porém, o Fábio está de prova que eu estou falando. Tem animais que preferem a Turf do que a Paddock. Eu já tive animais que eu falava, Fábio, o que você acha da gente inverter um pouco a ração? E, na verdade, Fábio, tem animais que conseguiram melhorar a performance e melhorar a capacidade atlética dele, invertendo a ração. São 2 rações muito boas. Aí vai de acordo com o nível de provas que você compete, você analisa o seu custo-benefício também. No meu caso, o problema não foi nem tanto custo-benefício, foi realmente tentar uma alternativa que se adaptasse melhor num cavalo ou outro diferente. E realmente essa inversão de ração, usando a Turf no lugar da Paddock, deu muito resultado. Lógico que isso são casos, são exceções à regra, né? Não é por isso que a gente precisa analisar caso a caso, animal por animal. Mas por isso que é importante. O Fábio foi lá um dia, eu estava quebrando a cabeça, né, Fábio, para organizar o trato dos meus cavalos, e aí ele falou, vamos fazer desse jeito aqui, ó, esses animais aqui que não estão tão bem com essa ração, vamos trocar, vamos inverter. Eu falei, mas Fábio, como é que a gente vai inverter a ração? A melhor ração nós vamos colocar a outra ração que não é inferior, ela tem um objetivo um pouco diferente, mas não significa que é inferior à Paddock. Aí ele falou, não, vamos experimentar. E por incrível que pareça, os animais, se alguns animais comeram melhor, e não sei porquê, o Fábio pode falar, o organismo às vezes absorveu melhor a ração diferente, e melhorou muito a performance. Então, você falar entre uma e outra ração, na realidade, você analisa o seu custo-benefício em provas, se vale a pena você manter na Paddock, mas assim, você usar uma ou outra, com certeza vai suprir a sua necessidade. Agora, se você achar que está faltando alguma coisa, que você precisa realmente
eu indicaria você entrar com a paddock e também chamar o assistente aí que trabalha com você para te orientar, para você contar um pouquinho a história específica do seu cavalo, e ele com certeza vai te ajudar a direcionar a melhor nutrição possível. Só dar um complemento do que o Décio falou, é aquela história que a gente disse, né? A gente vai fazer um programa de nutrição para os animais atletas, porém, quem vai determinar o que é interessante é o cavalo. O cavalo vai dizer para a gente o que ele está precisando. Muitas vezes, em nutrição, mais não é mais. Às vezes, mais é menos. Se dando muita energia e, às vezes, ele não está se adaptando àquele tipo de ração, porque a gente está trabalhando com indivíduos. E você está dando um exercício para ele não está aceitando muito bem esse tipo de ração. Então, a gente precisa, às vezes, recuar, entrar com uma ração que, às vezes, pode parecer que tem menos energia, mas vai dar muito mais resultado para aquele tipo de animal. Então, não foi só no Décio, em vários outros lugares, a gente teve que reorganizar a dieta para que possa ter rendimento para esses animais. Então, nutrição é individual. A gente faz um programa e depois a gente vai ajustando. E eu mandar um abraço aí também, ó. São muito importantes para mim na minha região. Fábio é o gerente geral e ele realmente, a hora que eu tenho uns pepinos lá, eu ajei para organizar essa parte nutricional, ele que ajuda a gente. Mas com certeza o Fábio e o Lucas, que estão aí com a gente na região aqui, ó, você tá doido, o trabalho que eles fazem pra gente aqui é fenomenal, eles estão aqui direto acompanhando o nosso manejo, perguntando, se preocupando realmente com a qualidade e o bem-estar dos nossos cavalos. Eles são aqui as pessoas que ajudam a apagar o meu incêndio ali quando preciso de alguma coisa. Outro detalhe que eu acho extremamente importante, e é por isso que eu uso a Supra faz mais de 10 anos, é o compromisso com a entrega, sabe, da ração na hora certa. A gente não tem atraso de mercadoria. Eu nunca fiquei na mão com problema de ração. Você está vendo a crise aí e tudo mais, esses problemas que a gente está enfrentando. Eu sempre recebo a minha ração nos dias certos, eu nunca deixou de atrasar a ração, e pelo contrário, sempre preocupado. Às vezes nem eu ainda fiz a contagem da ração para quando que eu vou fazer o pedido, mas como eles estão acostumados com o meu dia a dia, o Luquinha aí, ó, o Fábio, eles já falam assim, aí como é que tá a ração? Eles já vêm perguntando para mim, porque realmente eles estão preocupados em me fornecer a ração e não deixar faltar ração para mim e realmente aí me ajudar nessa parte do manejo. Fábio só vai lá no Aras quando é alguma coisa mesmo que a gente precisa aí sentar e quebrar a cabeça para ajustar. Como a cobrança minha, ela é muito grande, tá, pessoal? Eu trabalhei com os maiores criadores do Brasil de cavalo cor de milha, então o nível de exigência é muito alto. Quando a gente em comum ali vê alguma certa dificuldade, até mesmo nisso que nós estamos falando, de algum cavalo que performa muito alto e a gente não está conseguindo manter ele naquela performance, a gente sentar, chamar o Fábio aqui também no Aras, para a gente, nós três aqui sentar, conversar e analisar o que pode melhorar. Afinal, a equipe inteira me ajudando aqui funciona muito melhor. Então, realmente é uma equipe, uma estrutura que tem por trás, que um completa o outro e faz a coisa acontecer. E é por isso que a gente está tendo resultado, porque realmente a coisa acontece. Gente, tem assim, ó, muitas perguntas aqui surgindo, nós já estamos com 53 minutos de live. Vamos tentar fazer mais umas perguntinhas aqui no meio, pessoal elogiando bastante vocês. Décio, eu queria saber quais são os principais erros no treinamento de modalidade de 3 tambores. Pode nos dizer? Posso, claro que eu posso. Na realidade, existem vários fatores que influenciam o seu resultado. O que algumas pessoas não entendem e que grande parte das pessoas, as pessoas que eu falo assim, as menos experientes, aquelas que têm um animal bom na mão e enxergam aquela oportunidade como uma oportunidade de fazer os resultados acontecerem do dia para a noite, de ter resultado assim, se o seu cavalo está ganhando, querer 100% dele em todas as competições, realmente é isso que vai te trazer um problema. Você esforçar o seu cavalo, você exigir mais do que o seu cavalo aguenta, seu cavalo começa a aumentar a intensidade de ansiedade, e é a intensidade de ansiedade que vai fazer o seu cavalo começar a apresentar algum tipo de problema, algum tipo de vício. Tudo que é demais dá problema, não é verdade? Então, se você peca em excesso de treinamento, você pode ter um problema de seu cavalo ter uma lesão. Se você
peca em excesso de competição, o seu cavalo pode ter um desgaste físico muito grande e perder o rendimento. Se você esforça o seu cavalo para ele o tempo inteiro estar dando o máximo dele, ele pode realmente vir a apresentar algum tipo de defeito e também a parte psicológica dele começar a ficar abalada, porque é um excesso de exercício, é um excesso de resultado, e aí ele começa a criar ansiedade, e a ansiedade é o fator principal para vir o cavalo a apresentar algum tipo de problema. O cavalo, quando ele está com excesso de pressão, ele é um animal. Qual é a reação dele? Querer sair daquela pressão, querer sair daquele incômodo, daquele contato. Então, se o seu cavalo fica ansioso, se o seu cavalo fica eufórico, a primeira coisa que ele quer fazer é sair daquilo que está deixando ele ansioso. Então, é isso que realmente vai fazer com que o seu cavalo aprenda a empaletar, aprenda a vazar, aprenda a não partir. Tem cavalos que nem sequer conseguem largar para competir de tão ansiosos que estão, de tão nervosos que estão. Então, a maior parte dos problemas surge, primeiramente, a partir dos excessos. Então, conforme você exige mais e mais do seu cavalo, a tendência é realmente vir a acontecer algum tipo de problema. E a parte psicológica do seu cavalo é a parte que realmente você deve estar atento e sempre trabalhar ele de modo que ele não tenha tanta ansiedade. Sempre tem que controlar a ansiedade dele. O excesso de ansiedade vai fazer o seu cavalo empaletar, vai fazer o seu cavalo brigar, vai fazer o seu cavalo sair estufando para virar. E eu acho que em todas as modalidades a gente tem que ter aquele equilíbrio. O cavalo não pode estar morto, mas ele também não pode estar ansioso em excesso. Tem que ter aquele equilíbrio, você tem que achar o meio termo. Você tem que ter o seu cavalo atento, mas ele não pode ficar com excesso de ansiedade e nem calmo demais. Ele tem que estar ligado com adrenalina, mas com a cabeça no lugar. Para ti, Fabinho? Eu vou falar um pouquinho na questão dos erros de nutrição, né? Que eu acho que é muito importante que a gente vê aí por aí. Uma das principais erros da nutrição que eu vejo é não ter uma boa qualidade no volumoso. Eles às vezes se preocupam muito com suplementação, se preocupam muito com a ração e dar medicamentos e esquecem que o volumoso é muito importante para o cavalo, não só como fonte de energia, como eu já citei aqui, mas para um bom funcionamento intestinal, para a boa saúde e equilíbrio intestinal dos cavalos. Eles precisam fermentar uma excelente fonte de fibra para que possa se ficar bem, né? Estar bem. Um volumoso de baixa qualidade faz com que tenha transtornos e distúrbios diversos. Além disso, um outro problema que eu vejo corriqueiro é o excesso de ração e principalmente em períodos curtos de prova. Então, já vi em alguns lugares que os animais não estavam comendo ração, eles fecham os animais e dão uma ração extremamente energética, sem treinamento. Isso causa muitos problemas, principalmente metabólicos. O demais pode ter problemas de acidose, que é rabdomiólise, eles vão ter problemas de laminite, muitos problemas metabólicos por erro desse manejo, né? Outra coisa, falando mais uma vez, as mudanças repentinas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, vai trocar uma ração, vamos fazer uma adaptação nessa ração. Vamos, no mínimo, 3, 4, 5 dias, o ideal seria 7 dias, mas em 3, 4, 5 dias a gente consegue fazer uma boa mudança, porque é uma ração diferente, os animais precisam se adaptar, o pH do intestino precisa se adaptar a tudo isso. Então, essas mudanças têm que ser feitas com cautela. Outra coisa que o Décio já relatou aqui é a rotina na alimentação, né? Então, o cavalo, ele precisa ter essa rotina, e aí vai um grande segredo do Décio, é que ele tem um tratador excepcional, que é o Gilson. Manda um grande abraço para o Gilson. Estão mandando um abraço aqui para ele, ó. Ele faz a diferença lá, ele faz todo o manejo correto, ele é super atencioso, cauteloso até demais, né? Então, isso faz toda a diferença no manejo nutricional dos cavalos atletas, né? Entender alguma coisa que a gente falou, o cavalo é indivíduo. Então, uma dieta, às vezes, que você faz para um cavalo, não vai dar certo para o outro. Então, eu vejo muito os proprietários e treinadores falam assim, mas como é que ele faz? O que ele dá?
só isso não resolve. A gente precisa entender o programa de treinamento, a gente precisa entender a genética do animal. Então, cada animal é um indivíduo. Então, a gente precisa fazer um programa nutricional específico para eles, né? Outra coisa que é muito importante, eu vejo que as pessoas também não dão muita atenção, é a hidratação. Então, eu aqui fazendo esse bate-papo, eu fui dando uma lida e vi lá no estudo do Pagan sobre desidratação em cavalos atletas de corrida. Então, no dia de corrida, cerca de 20% a mais de perda de água. Então, o animal vai consumir em torno de 36 a 40 litros de água por dia. E, às vezes, as pessoas vão lá com um baldinho de água, achando que está resolvendo todo o problema dos animais, né? E, para finalizar, a questão da mineralização. Todo mundo acha que um cavalo atleta não precisa estar bem mineralizado. Pelo contrário, ele demanda muito mineral, porque ele perde muito mineral conforme o suor, conforme o exercício. Então, todas essas ferramentas eu vejo que falta no dia a dia dos animais. Eu não falei do sal mineral nosso também, né, meu? Pois é, então, ele está no pacote do programa nutricional. Sal mineral é à vontade no coxo, não tem jeito. O cavalo tem que comer à vontade. Eu costumo deixar lá... Tá usando mineral em pó ou blocos? Em pó a gente usa, dos sacos de pó, sabe? A gente põe lá... Vou passar aqui no 80 Plus. Isso, é 80 Plus. Aí, com cromo. Aí nós deixamos lá à vontade. O cavalo tem que comer sal, é importante demais. Muito legal. Pessoal, olha só, 1 hora de live. Tem uma pergunta aqui que surgiu no meio do caminho, até poderia mostrar para vocês, mas é o uso da alfa-mel quando tu não tem o volumoso. Não sei se o Décio tem experiência de trocar o uso da alfa-mel para ir para uma prova, levar ela, ou o Fábio que pode nos responder. Até aconteceu um dado curioso, se o Décio me permitir. Eu lembro que uma vez o volumoso não estava de excelente qualidade, né, Décio? Uma época do ano, que, enfim, acontece, a gente sabe disso. E uma das nossas opções foi utilizar um pouco de outro tipo de volumoso de excelente qualidade. Até confesso que nessa época eu acho que você utilizou um pouco da alfafa, feno de alfafa, né? A gente entendeu e se tinha um feno de alfafa de qualidade, porém, nós temos a alfa-mel, que é um qualificador de volumoso que a gente pode substituí-lo para qualificar um volumoso de baixa qualidade. É uma fibra de excelente fermentação que a gente pode abrir mão nesses momentos, ou até mesmo no manejo do dia a dia dos animais, auxiliando na saúde intestinal desses animais. Muito bom. Show de bola. Vocês têm mais alguma coisa para complementar, gente? Olha, muita gente aqui agradecendo a aula. O pessoal aqui falando que aprendeu mais aqui nessa aula com vocês do que muitos cursos, bem bacana. Perguntas tem de montão, gente. Se a gente vai ficar, acho que à noite aqui respondendo. O pessoal perguntando se usa essa dieta para outras provas. Aí o Fábio vai dizer que depende da propriedade, depende do volumoso, depende da idade do animal. São tantos fatores, né? E deixa eu ver aqui que tinha mais uma que eu tinha visto aqui interessante, além da alfa-mel aqui também. Não estou conseguindo achar agora aqui a outra pergunta. Top demais, parabéns. O pessoal tem aqui até gente na Irlanda escutando a gente. Legal, bem legal. Olha, bem legal mesmo. Olha, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer em nome da família Supra, em nome de todos os funcionários, em nome das pessoas que trabalham e se dedicam nas 7 fábricas, nos 20 CDs distribuídos no país inteiro. Obrigado de coração, Décio, por tu ter trocado essa ideia com a gente, essas palavras. Eu acho que essa aqui foi a primeira live contigo. Acho que outras vão surgir, com certeza, que tu nos dê a honra de participar também. Honra minha. Fábio, muito obrigada por estar participando aqui também com a gente. Eu acho que a gente tem várias perguntas aqui. Posso usar carreira? Posso usar mais para cavalo? Tudo. A gente vai tentando responder, mas respeita também quem começou, que a gente falou que era 1 hora de live. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Décio?
Deixa eu falar. Eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre o nosso trabalho no Sem Treinamento. Gostaria de dizer a todos que estão aí acompanhando também, obrigado por terem aí disponibilizado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que tem um monte de live sertaneja aí no dia a dia, mas essa também é muito importante para quem gosta de cavalo, né? Eu acho que é sempre bom a gente conhecer um pouco mais daquilo que a gente ama, e eu acho que grande parte de vocês aí tem o cavalo como um amor incondicional. Então, eu espero que essa live tenha ajudado todos a esclarecer bastante dúvidas sobre o trato, o manejo. E com certeza, pessoal, continuem mandando comentários aí, falem pra gente qual tipo de live vocês querem que faça, se faltou alguma nessa, pra gente voltar a fazer outra, entendeu? Coloquem aí os temas que vocês querem que a gente trate. Eu estou disposto aí a fazer várias e várias lives a respeito de cavalos de alta performance de 3 tambores, que é a minha especialidade. Então, não só a minha especialidade, tem várias outras especialidades, outros aí treinadores de outras modalidades, outras raças. Então, vai falando aí pra gente, pessoal, o que vocês querem que sejam tratados nas lives. Se vocês querem a segunda live nossa, igual teve a do Gustavo Lima, a gente vai fazer, entendeu? Só falem os assuntos que vocês querem aí para abrir um pouco o leque da gente, para a gente analisar as hipóteses. Com certeza a Supra vem aí com essa inovação e que realmente vai ter muito a crescer ainda, e com o apoio de vocês aí, as ideias surgindo, essa parte da parte online vai ser um sucesso, com certeza. Muito bom. Só para encerrar também, eu queria agradecer a todos, principalmente ao Décio, pela oportunidade de ter falado aqui um pouco conosco. Mandar um abraço para muitos amigos aqui que estão mandando também mensagem, a equipe aqui de Rio Claro, a equipe de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal de Minas, principalmente Renilton. Um grande abraço para o Helder de Montes Claros, tá bom? Agradecer a oportunidade de estar falando, bater um papo sobre nutrição e falar o que a gente sempre faz, o que a gente gosta de fazer, gosta de falar, que é cuidar de cavalos, não é, Décio? Exatamente. Até o chefe falando pra gente aí, ó. Guilherme. Mais do que para os resultados. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aqui, que trocou a gente por uma live sertaneja, mesmo querendo aprender um pouquinho. Além de perguntas, pessoal, também é sobre o horário, né? Nós estamos tentando alinhar com vocês o horário, alinhar a plataforma. A gente fez a primeira live via Instagram, essa segunda live foi via Facebook. O que vocês estão preferindo, Facebook, Instagram? Vamos fazer uma live via também YouTube, para a gente tentar entender o melhor horário, melhor plataforma, porque estão surgindo lives de tudo quanto é canto mesmo, e competir mesmo com a linha sertaneja fica um pouco difícil, né? Mas gratidão aí por todos que participaram com a gente. Gratidão, Décio, gratidão, Fábio. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço.